Fala galera, tudo bem com vocês? Então, eu espero que estejam todos bem. Então, a gente vai começar nossas videoaulas agora de biologia, beleza? E a gente vai começar agora a frente B do livro 1, beleza? Então a gente já vai para a frente B do livro 1, esse livro que vocês já têm aí. Então vocês já podem ir me acompanhando, tá? No primeiro capítulo da frente B, que é a taxonomia. Adoro essa matéria, adoro essa parte. Adoro explicar também essa parte, isso é maravilhoso. E galera, vamos cair dentro, tá? Vamos fechar essa frente B para que a gente possa aí dar continuidade à matéria, beleza? Então o que acontece? Eu vou estar gravando aqui o meu monitor, beleza? A tela do meu monitor. A matéria vai estar passando aqui e eu vou estar bem aqui no cantinho do vídeo explicando para vocês, beleza? Então eu vou começar a gravar aqui, lembrando que quem não tiver a apostila pode ir lá no portal, tá, do aluno, que inclusive tem exercícios lá agendados já para vocês fazerem, tá? E vocês podem baixar o livro digital lá e acompanhar comigo, beleza? Então, primeiro capítulo da frente B, taxonomia, beleza? Eu vou começar a gravar aqui, só um momentinho. Beleza, vou começar a gravar aqui. Bem, galera, a gente está entrando agora então em taxonomia. O que é a taxonomia? Bem, galera, eu vou descer aqui para vocês entenderem. Bem, a taxonomia é nada mais nada menos do que você dar nome aos animais, às coisas, animais, seres vivos em geral, né? Animais, plantas, é você dar um nome científico, é você classificar esse ser vivo, beleza? Isso é um estudo da biologia chamada de taxonomia. E também tem a palavra chamada de sistemática filogenética, tá? Lembra da árvore genealógica? Tem tudo relacionado a isso, beleza? E a gente vai entender como é que é dado nome a uma espécie, ou uma nova espécie que surge, como é que a gente dá um nome a essa espécie, beleza? Um nome científico e também um nome popular, beleza? Então eu vou ler aqui para vocês, claro que eu não vou ler tudo porque é muita coisa. Claro, tem algumas partes, alguns capítulos aqui que eu posso ler tudo, porque é realmente importante, e eu vou explicando para vocês e vocês vão me acompanhando, beleza? Então vamos lá, galera. Sistemática, né, da sistemática filogenética, é a ciência que visa a descrever a biodiversidade a fim de compreender a sua relação filogenética, viu? É constituído pela taxonomia, cuja finalidade é descobrir, descrever e classificar novos seres vivos, e pela filogenia, que busca definir as relações evolutivas entre seres vivos, beleza? Foi justamente aquilo que eu expliquei agora no comecinho. O objetivo inicial da classificação dos seres vivos foi separar os animais das plantas, tá? Para que se pudesse respeitar as características únicas de cada grupo. Atualmente, fatores ambientais, morfofisiológicos, genéticos e evolutivos são considerados como critério de classificação dos organismos, culminando na mudança de posição nas tabelas taxonômicas de certas espécies, como o que ocorreu com os fungos, o que eram considerados protistas e hoje tem um reino somente para eles. Beleza, galera? Então, as coisas vão mudando, né? Às vezes, o nome de uma espécie pode mudar com o tempo. O nome científico dessa espécie pode mudar com o tempo, dependendo da classificação errada que é feita durante a descoberta desse ser vivo. Beleza? Então, o fungo, por exemplo, hoje nós temos o reino fungi, mas antigamente eles eram tratados dentro do reino protista, junto com as bactérias, beleza? Então hoje a gente já tem o reino fungi por causa de uma nova classificação feita para esses caras. Então o que acontece? Nós usamos a taxonomia e a filogenia para que a gente possa organizar direitinho aonde cada um fica em seu grupo. Beleza? Eu vou explicar mais pra frente também como isso funciona. Então tem uma breve classificação, uma breve história da classificação biológica. Tudo começou com um cara chamado Aristóteles, tá? Vamos lá. O primeiro sistema de classificação foi o de Aristóteles, tá? No século IV a.C., que separava os animais de sangue vermelho dos que não têm sangue vermelho. Sim, galera, existem animais que não têm sangue vermelho. Por exemplo, existe um animal chamado caranguejo de ferradura, que é uma chifosura, né, um animal chamado caranguejo de ferradura, ele é uma chifosura, né, e ele tem sangue azul, certo? Então existem animais que têm sangue diferente de outras cores, tá? E eu já expliquei isso para vocês também quando a gente estava falando lá de sistemas
quando eu estava falando de hemácias, que a hemácia tem a coloração vermelha por causa do ferro, e isso dá a coloração vermelha do sangue, certo? Então outros também não têm ferro no nosso organismo e aí muda a cor do sangue, beleza? Entra naquela frente A lá do livro, beleza? Vamos lá, o botânico Carl von Linné. Esse cara é importantíssimo, galera. Esse cara é o pai da taxonomia. Nós temos muitos pais na biologia, né? Nós temos Darwin, nós temos Wallace, nós temos Linneu, que é o cara, né, o pai da taxonomia. O Linneu, ele foi o cara, ele é um botânico, realmente, tá? Que viveu de 1707 a 1708 e criou a hierarquia atual dos grupos de seres vivos. Linneu estabeleceu dois grupos: o reino das plantas, organismos autótrofos ou autotróficos, tá? Fotossintetizantes, ou seja, aqueles que realizam fotossíntese, tá? E bactérias e não fotossintetizantes e fungos, que são os quimiosintetizantes, beleza? E o reino dos animais, organismos heterotróficos, com protozoários e também metazoários, beleza? Quando a gente fala de metazoa, a gente fala dos animais mais complexos em si, beleza? Nós estamos incluídos nos metazoários. Com o avanço das possibilidades de classificação, outras propostas de organização de seres surgiram. Em 1866, Ernest Haeckel propôs a figura de uma árvore para representar a relação entre três grandes grupos de seres vivos: animais, plantas e protistas, que são os seres unicelulares, né? Eucariontes, esponjas e bactérias. Vamos lá, esses pertencentes a um subgrupo denominado Monera, beleza? Que é o reino Monera. Esse sistema começou a apresentar problemas com as diferenças entre procariontes e eucariontes e o fato de as esponjas apresentarem características animais, beleza? Então, tá vendo como as coisas são? É igual ao experimento científico, a mesma coisa. É denominado uma coisa. Chega um outro cara e fala, não é bem assim, vamos ajeitar. Aí chega outro cara e fala, também não é bem assim, vamos ajeitar isso aí. Hoje as esponjas nós sabemos que são seres vivos, né? São animais, na verdade, certo? Não são protistas, não eram unicelulares. Mas o cara, em 1866, achava, beleza? Então, lá em 1938 e posteriormente em 1956, Herbert Copeland acrescentou um quarto reino, o Monera. Essa classificação apoiava-se nas diferenças entre células eucarióticas e procarióticas e na existência ou não de tecidos. Ou seja, já teve uma nova classificação, certo? Então tem os seres com tecidos e os seres com aqueles que não têm tecidos, a ausência de tecidos, tá? Os quatro reinos eram Monera, com os seres procariontes, os protistas, com os protozoários, as algas unicelulares, os fungos, os metafitas, que eram as plantas, e os metazoas, que eram os animais. Beleza? Lembra daquele prefixo e sufixo fito? Fito, planta. Zoo, animal. Beleza? Numa versão mais completa, Robert Whittaker, em 1959 e depois em 1969, sugeriu outra classificação, organizando os seres em 5 reinos, que é os que temos hoje: Monera, protista, fungi, plantae, plante, né? Depois eu vou explicar para vocês porque o AE tem som de I, tá? Plante e animalia. Essa classificação é a mais utilizada até os dias de hoje. Beleza? Então, galera, nós temos aqui isso. Explicado até aqui, então, que nós temos diversas classificações durante o passar do tempo. Linneu é o cara que criou a taxonomia. Porém, existe uma outra taxonomia hoje. Beleza? Mas a taxonomia daqueles nomes científicos que a gente vê nos animais, né, como canis lupus, quando a gente fala do lobo, ou canis familiares, quando a gente fala do cão doméstico, né, ursos pardos, quando a gente fala do urso pardo. Então a gente tem já do Linneu já tratando disso, beleza? Mas a classificação muda conforme o tempo, beleza? Vamos lá. Para a classificação em 5 reinos, Whittaker baseou nessa forma de organização do corpo e nas formas de nutrição. Admitia uma falha.
existiam organismos que apresentam espécimes unicelulares e outros pluricelulares, o que dificulta a classificação. Ainda os protistas formam um grupo polifilético e não monofilético. O que significa um grupo polifilético e monofilético? Poli, vários. Mono, um. Então, aqui está dizendo que os seres unicelulares, né, vamos lá, existem organismos que apresentam espécimes unicelulares e outros pluricelulares. Então, a gente tinha espécies da mesma família unicelular e pluricelular. Então, se a gente tivesse uma somente, monofilético. Se tivesse uma mesma espécie, mas diferentes, polifilético. Beleza? A gente vai chegar mais pra frente nisso. No século XX, a genética e o estudo do DNA recombinante tornaram-se importantes na classificação das espécies e na compreensão dos parentescos evolutivos. Programas de computador são utilizados para realizar análise matemática dos dados. Beleza? Em 1982, Lynn Margulis e Carlene Schwartz, eu não sei muito como falar isso não, na primeira edição do livro Cinco Reinos, que teve a edição de 1998 traduzida para o português em 2001, modificaram o sistema de Whittaker, resgatando o termo protista, proctotista, e considerando as algas pluricelulares pertencentes a esses reinos. Beleza? Mais uma mudança acontecendo. Bem, galera, a gente tem uma coisa aqui que a gente não estudou, isso aqui é bem recente, né? Porque a gente tem os domínios agora aparecendo. Antes, nós tínhamos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Certo? A gente só tinha esses. A gente gravava usando o reficofage. C-O-F-A-G-E. Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Porém, agora a gente tem os domínios vindo antes dos reinos. Beleza? Então a gente tem um domínio aqui. Apesar do sistema de classificação sugerido por Whittaker ser ainda muito empregado, sistemas mais modernos de classificação que utilizam os princípios da biologia molecular para fazer essa organização vêm se difundindo entre os pesquisadores. O biólogo estadunidense Carl Wes, também não sei falar muito bem o nome dele, e colaboradores propuseram em 1990 um sistema de classificação formado por 3 super-reinos ou domínios. Isso a gente já estudava. Beleza? A gente tem um reino, super-reino, família, super-famílias. A gente tem essa questão também. Beleza? Então, o primeiro a ser constituído por um grupo de organismos procariontes denominados arqueias, tá? Que em sua maioria são quimiosintetizantes e vivem em lugares com condições extremas. Esses seres são chamados de extremófilos. Então, todos aqueles seres que vivem em situações extremas, tanto de frio, ou como de calor, ou altas temperaturas, ou altas pressões, ou baixas pressões, salinidades, pH alto, pH baixo, esse cara é chamado de extremófilo. Beleza? Com ambientes em alta concentração salina e fontes termais. Diferenciam-se das bactérias que pertenciam ao domínio bactéria no processo de transcrição de DNA e da síntese proteica, além de outros fatores metabólicos. Mas assim como as bactérias, não possuem um núcleo definido. O domínio eucária inclui os seres vivos com um núcleo bem definido na célula e dos organoides. Quando a gente fala de eucária, a gente fala de eucarionte. Quando a gente fala de eucarionte, a gente fala, obviamente, da célula eucarionte. E o que diferencia uma célula protista de uma célula procarionte? Uma célula procarionte, de uma célula eucarionte? Núcleo. Se tem núcleo, é uma célula eucarionte. Beleza? Então vamos lá para baixo nessa classificação aqui. Tá vendo? A gente tem isso aqui que é chamado de cladograma, né? Essa árvore filogenética. E aqui a gente tem separado aqui em bactérias, arqueia e eucária. Beleza? Bactéria, a gente tem as cianobactérias, as bactérias gram-negativas e gram-positivas. Beleza? Dessa estrutura celular procarionte, né? Lembrando que tudo isso, galera, tudo isso se mudando aqui, se ramificando, é um processo evolutivo. Beleza? Então, das bactérias surgiram as arqueias. Das arqueias surgiram as eucárias. Beleza? Então, já das arqueias, nós temos as termoacidófilas, nós temos as metanogênicas e as halófitas. Ponto. Beleza? Já temos aqui as arqueias sendo originadas das bactérias.
Beleza? É um processo evolutivo. Não quer dizer que uma bactéria hoje vai virar um ser humano daqui a pouco. Não é assim que funciona. Tá? Existe todo um processo evolutivo e de seleção natural. Beleza? Das arqueias nós já temos aqui os eucárias, que vêm os eucariontes. Beleza? Animais, fungo, plantas e os protistas. Beleza? Vamos descer aqui mais ou menos, mais um pouquinho. E aqui nós entramos já nos reinos. Nos reinos, os seres vivos são classificados de acordo com as diferenças e semelhanças que apresentam, como organização celular, número de células e forma de nutrição. Beleza? O reino, temos aqui os reinos. Nós temos os 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Plante ou Metafita e Animalia ou Metazoa. Beleza? Os 5 reinos. Reino Monera, bactérias e cianobactérias. Os cianobactérias também são classificadas como algas azuis, mas é uma nomenclatura antiga. Então a gente hoje usa cianobactérias. Beleza? São aqueles organismos procariontes, ou seja, aqueles que não têm um núcleo definido, unicelulares e com nutrição autotrófica ou heterotrófica. Beleza? Então o reino Monera é basicamente formado por bactérias e cianobactérias. Reino protista, algas e protozoários. Beleza? Reino protista, algas e protozoários. São organismos eucariontes com núcleo definido, uni ou pluricelular, e com nutrição autotrófica, ou seja, produzem o seu próprio alimento. No caso, na maioria das algas, ou heterotrófica, que também podem se consumir de outros animais produtores, que são os casos dos protozoários. Beleza? Vamos lá, já sabemos quem define o reino Monera e quem define o reino protista. Reino Fungi. Nesse reino são incluídos os fungos, que já pertenceram ao reino protista, beleza? Mas teve aquela nova nomenclatura e aí se tornou o reino Fungi. Caracterizam-se por apresentarem células eucarióticas, nutrição exclusivamente heterotrófica, podendo ser uni- ou pluricelulares, e parede celular quitinosa. Ou seja, a parede celular desse cara é formada de quitina, beleza? Que é uma proteína encontrada nesses animais. Beleza? Bem, já sabemos que o reino protista é bactérias e cianobactérias. Sabemos que o reino Monera, é bactérias e cianobactérias. O reino protista, algas e protozoários. Reino Fungi, fungo. E agora reino Plante, ou Metafita. Formados pelos grupos vegetais que são pluricelulares, eucariontes e com nutrição autotrófica. São dotados de tecidos definidos, os que diferenciam das algas. Algas não é planta. Reino Animalia ou Metazoa. Compreende os organismos animais dotados de inúmeras células pluricelulares, eucariontes, com tecidos organizados, nutrição exclusivamente heterotrófica, ou seja, a gente precisa dos autótrofos para a gente sobreviver, e desprovidos da parede celular. Lembrando que a gente não precisa necessariamente dos autótrofos para sobreviver. Claro, os autótrofos produzem energia para a gente sobreviver, mas a gente pode se consumir através de outros animais heterotróficos. Cadeia alimentar, consumidor primário, secundário e terciário, que vocês estudaram. Beleza? Não tem parede celular no nosso núcleo, na nossa célula, hein? Vamos lá, galera. Características gerais dos reinos. A gente tem um quadrinho aqui, beleza? Para vocês terem uma noção do que é presente e do que é ausente em cada uma das células. Gravem isso, beleza? Assim como a gente precisa gravar o que tem numa célula animal e o que tem numa célula vegetal, ou o que tem numa célula vegetal e o que não tem numa célula animal, ou o que tem numa célula protista, numa célula procarionte para uma célula eucarionte, entendeu? A gente precisa entender as características do que tem e o que não tem em cada um desses 5 reinos, beleza? Gravem essa tabela. Vamos entrar agora na questão realmente da taxonomia. Os seres vivos são organizados de forma hierárquica em categorias taxonômicas diferentes, chamados taxa, tá? Que é o plural de taxon. Então a gente tem taxon e o plural desses caras é taxa, beleza? O sistema proposto por Linneu utiliza a espécie como unidade taxonômica fundamental. O conceito biológico de espécie mais aceito é grupos de populações naturais, real ou potencialmente intercruzantes
que são reprodutivamente isoladas de outros grupos de organismos. Beleza? Espécies semelhantes são agrupadas no mesmo gênero. Preste atenção. Espécies semelhantes são agrupadas no mesmo gênero. Então nós temos numa nomenclatura o gênero e a espécie. Beleza? Por exemplo, esse carinha que está aparecendo aqui, esse carinha é uma mula, né? No caso da fêmea, e o burro no caso do macho. Beleza? Ele é chamado de Equus cabalus. Na verdade, ele é composto de diferentes espécies. De uma égua com um jumento. A égua é Equus cabalus. Já o jumento, Equus africanus asinus. Entenderam? Equus. Eu vou até tentar aqui. Tá vendo? Equus. Eles têm o mesmo gênero. Gênero Equus. Porém, a espécie é diferente. A égua é o cabalus. Já a mula, né, o jumento, é africanus asinus. São espécies diferentes. Ou seja, a gente tem o mesmo gênero, Equus, mas com espécies diferentes. Beleza? Organismos de gêneros semelhantes são agrupados numa mesma família, que são agrupadas numa mesma ordem, e por sua vez, numa mesma classe. As classes originam-se de filos, que por sua vez classificam seus reinos. Re, Fi, Co, Fá, G. Viu? Foi o que eu falei com vocês mais cedo. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero. E o G, na verdade, está faltando a espécie aqui. O E, GE. Reficofage. Beleza? Gravem. Preciso que vocês entendam isso. Ó, legal aqui. A gente tem uma linha aqui dizendo sobre o urso americano. Né? O urso americano, ursos americanos. A gente tem aqui desde o seu domínio até a sua espécie. Então a gente tem aqui, qual domínio ele é? Ele é bactéria, arqueia ou eucária? Ele é um eucária, beleza? Mas de que reino ele é? Ele é do reino fungi? Ele é do reino protista? Ele é do reino moderna? Não, ele é do reino animalia. Pronto. Já estamos cortando algumas coisas até chegar na espécie que eu quero. Eucária. Ele é domínio eucária, reino animalia. De que filo? Filo cordata. Classe, mamália, ou seja, ele é cordado, ele é um ser cordado, classe dos mamíferos, ordem carnívora, da família Ursidae. Tá entendendo? Claro, eu vou pedir para vocês gravarem isso aqui? Não vou pedir para vocês gravarem isso, mas eu quero que vocês entendam que cada um é específico até chegar ao seu determinado grupo, até chegar àquele indivíduo sozinho. Beleza? Então ele tem o gênero ursus e espécie ursus americanos. Gênero e espécie. Ursus, gênero, americanos, espécie. Beleza? Vamos lá. Se 2 indivíduos pertencem à mesma família, automaticamente estão na mesma ordem. Se eles estão na mesma família, vamos lá. Se eles estão na mesma família, eles estão na mesma ordem. Beleza? Automaticamente, a mesma classe, mesmo filo e mesmo reino. Gênero, mesma família, mesma ordem, mesma classe, mesmo filo e mesmo reino. Tá vendo? Todos aqui estão juntos. Pois a classificação vai do menos específico para o mais específico. Beleza? Então, se ele automaticamente tem o mesmo gênero, ele obviamente vai ter a mesma família. Mas ele também vai ter a mesma ordem, a mesma classe, o mesmo filo, o mesmo reino, o mesmo domínio. Beleza? Mas isso não funciona ao contrário. Vamos lá. A gente tem 3 caras aqui diferentes. Tá? A gente tem o ser humano, o gato e o milho. Beleza, vamos entender. O domínio dos 3, eucária. O reino, animalia, para o gato e para o ser humano. Mas para o milho, plante. Beleza? Filo, nós temos cordata, mas nós temos os traqueófitas. Beleza? Galera, só para vocês entenderem, eu não quero que vocês gravem esse nome. Tá? Vocês não são biólogos. Podem ser, eu vou ficar muito feliz se vocês forem biólogos. Mas, nesse caso aqui, não é para vocês gravarem. Beleza? É só para vocês entenderem. Classe, mamália. Tanto o ser humano quanto o gato, mamália.
beleza? Mamíferos. E nós temos aqui o milho, que é uma angiosperma, angiosperme, beleza? Ordem, primata, ser humano, primata. Gato é carnívora, beleza? Já o milho, graminális. Nós temos aqui o ser humano, que é da família Hominide. Já o gato, da família Felidae. E o milho, da família Graminácea. Beleza? Homem, gênero Homo, gato, Felis, milho, Zea. Tudo isso vem do latim, tá, galera? Espécie, ser humano Homo, sapiens, gato, Felis, catus, milho, Zea, mais. Beleza? Algumas características intermediárias podem ser representadas, como é o caso do subfilo, subespécie e subordem. Também tem isso, beleza? Mas não é o caso agora. Vou explicar mais pra frente. Nomenclatura binomial. Binomial, dois nomes. Gênero, espécie. O mesmo organismo pode receber diferentes nomes ao redor do mundo, ou até dentro de um mesmo país, dificultando a comunicação no mundo científico. Por esse motivo, existia a necessidade de aprimorar essa comunicação entre os pesquisadores no mundo todo, o que foi possível com o sistema de classificação de Linneu, publicado na 17ª edição do livro Systema Naturae, em 1758. Antigo. Nesse livro, Linneu propôs a nomenclatura binomial dos organismos, em que o nome científico é composto de dois nomes. O primeiro, isso é regra, galera, sempre que vocês forem escrever nomes científicos, escrevam assim. Se escreverem na prova ou fizerem na prova errado, sem o nome maiúsculo ou colocar os dois nomes maiúsculos, estão errados. Tá? Então preste atenção como é feito. O primeiro, que deve se iniciar com letra maiúscula, corresponde ao gênero. Beleza? O gênero com inicial, o segundo com inicial minúscula, corresponde ao epíteto específico. Gênero e epíteto. Beleza? E a gente classifica aí o gênero e a espécie no todo. Outras regras são implantadas na nomenclatura científica. Primeiro, todo nome científico deve ser escrito em latim e deve ser destacado no texto. Exemplo, negrito, itálico ou sublinhado. Tá? Ser humano, Homo sapiens, está em itálico, que ela deita meio caidinha. Né? Nós temos aí o Homo gênero e o epíteto específico, que é o sapiens. Beleza? Que forma a espécie Homo sapiens. Beleza? Segundo, quando for necessário, o nome científico pode apresentar o subgênero entre parênteses ou a subespécie após o epíteto específico e com a inicial também minúscula. Beleza? Então, se a gente tem um subgênero, né, por exemplo, o mosquito prego aqui, que é do gênero Anopheles, mosquitos são do gênero Anopheles, tá? Alguns mosquitos, né, tem do gênero Anopheles, ele tem um subgênero chamado Quertésia. Então esse cara pode entrar entre parênteses maiúsculo. E aí o epíteto específico, que é o Bellator, entra como minúsculo. Beleza? Fechou? Então eu vou te dar o subgênero, mas se eu pedir para você arrumar, você já sabe como arrumar, né? Beleza. Terceiro, em alguns casos, logo após o nome científico, ainda pode aparecer separado por vírgula o nome do autor que classificou a espécie e o ano da classificação. Por exemplo, Teiu, o lagarto Teiu, classificado por Linneu, Tupinambis teguixin. Tupinambis teguixin, tá? Esse teguixin, galera, é junto, tá? Só tá um hífen aqui porque cortou aqui a palavra, mas ele é junto, teguixin. Então a gente bota vírgula, Linneus, né, mas em latim, então sempre escrito em latim, o nome do cara em latim, Linneus, e o ano que ele descobriu essa espécie, que ele nomeou essa espécie. Beleza? Quarto, existem situações nas quais não se deseja citar o nome específico da espécie. Nesse caso, utiliza-se a abreviatura SP, a qual não se aplica destaque, como no exemplo Plasmodium SP. Por exemplo, se eu quero dizer só um gênero, por exemplo, ursus SP, espécies de ursos no geral, beleza? Sendo que o SP fica normal, não fica em itálico. O ursus fica em itálico, maiúsculo, beleza? Quinto, num texto,
no caso de um nome da espécie já ter sido mencionado anteriormente, podemos abreviar o nome do gênero, somente do gênero, beleza? Então a gente tem aqui o Feritma havaiana, beleza? Então a gente tem o Feritma, né? PH, tem um som de F. Feritma, nós temos o P. Havaiana, beleza? Entenderam? Então, somente pode abreviar se ele for descrito lá no começo. Se ele for descrito no começo o nome completo, se ele for citado novamente no texto, aí sim ele pode ter aquela abreviação somente no gênero. Beleza? Beleza, galera? Vamos aqui para filogenia. Isso é muito legal. Árvores filogenéticas, que são os cladogramas. Eu vou tentar resumir isso aqui para vocês naquilo tudo que a gente já explicou atrás. Aquelas árvores filogenéticas, né, aquele sistema filogenético, são chamados de cladogramas, tá? E o cara que estuda isso, ele é o cara que estuda cladística, beleza? Então o cara que estuda, que é especialista na área da biologia, em taxonomia, em saber de qual espécie gerou qual, de qual espécie derivou qual, ele precisa entender o cladograma, ele precisa entender de cladística, beleza? Então, nós temos aqui o processo evolutivo, né, eu acabei de falar, uma espécie gera a outra, envolve dois mecanismos de especiação, a anagênese e cladogênese. A anagênese representa o surgimento de uma nova característica promovida por mutações, recombinações gênicas e seleção natural. A cladogênese, né, que clado vem de ramo, compreende a ruptura de duas populações, resultando numa nova população não compatível com a população ancestral. Para definir o grau de parentesco entre as populações, o grupo de organismos pode ser classificados como monofiléticos, parafiléticos ou polifiléticos. Beleza? Vamos lá. Monofiléticos. Vamos lá, vamos entender os três. Monofiléticos são os grupos que possuem ancestralidade imediata. Tá vendo aqui embaixo? Todos possuem a mesma ancestralidade. Então, a espécie A, B, C e D são monofiléticos. Ok? Como, por exemplo, podemos citar tartarugas, cobras, lagartos, jacarés, aves e mamíferos, que descende de um ancestral comum pertencente ao grupo amniota. Então, quando nós estudamos os amniotas, nós vamos dizer que todos os animais pertencentes ali são monofiléticos. Todos surgiram de uma mesma ancestralidade. Beleza? Porém, quando nos referimos a grupos répteis, nós excluímos alguns ali. Beleza? Então, dos répteis, a gente pega as tartarugas, as cobras, os lagartos e os jacarés. Beleza? Então, ele pode dizer que o grupo é parafilético, tá? Parafilético é um pouco paralelo, um do lado do outro. Beleza? Então, eles estão juntos ali. Ou seja, a espécie B é diferente da espécie C, porém ainda são répteis. Beleza? Então, eles são parafiléticos. Quando a característica abordada é a homeotermia, todos os grupos são excluídos, permanecendo apenas os mamíferos e as aves. Beleza? Então a gente pode usar classificações para a gente poder excluir todos os outros. Beleza? Então a gente tem aqui, usamos aqui, por exemplo, a homeotermia. Então, apenas os mamíferos e as aves são pertencentes. Esse é um exemplo de grupos polifiléticos, pois dividem características em comuns, mas não possuem uma ancestralidade imediata. Entenderam? Se você for ver aqui no cladograma do polifilético, mudou totalmente do B e do C, ou do monofilético e do parafilético, perdão. Tá vendo? O A, temos o mesmo ancestral em comum aqui na ponta, gerando uma espécie D e gerando uma espécie A. A A é polifilética de D, certo? E a B e a C são parafiléticas. Beleza? Vamos lá, galera. Isso aqui é maravilhoso. Construindo um cladograma. O cladograma é uma forma gráfica de representar o grau de parentesco entre determinados grupos. Observe o esquema ao lado e entenda a sua organização passo a passo. O nó terminal indica um táxon, beleza? Qual o plural de táxon? Taxa, lembra disso. Que podem ser reino, filo, classe, entre outros. Os ramos indicam o ancestral do grupo. A raiz
representa o ancestral comum de todos os táxons, A, B e C. E o nó interno indica o ancestral comum dos táxons A e B, e que representa a separação dos grupos, a cladogênese. Devido ao grau de parentesco mais próximos, A e B são considerados grupos irmãos. Tá vendo? O B, na verdade, o A se originou do B, porque o B veio primeiro. Beleza? A gente tem a raiz, gerou C, tá vendo? E C pode ser um grupo irmão de A? Não, porque eles não estão próximos. Mas B e A estão mais próximos, então eles são grupos irmãos. Beleza? Então a gente tem aqui uma espécie ancestral que gerou uma espécie C, tá? Táxon terminal. E nós temos aqui o primeiro nó. Por que um nó? Porque desse nó aqui gerou uma nova espécie, B. Dessa nova espécie B gerou um novo nó, ou seja, gerou uma nova espécie e parou aqui, nó terminal. Beleza? Então a gente tem aqui como ler um cladograma. Beleza? Vou explicar isso melhor mais pra frente. E depois, lembrando que vocês têm meu WhatsApp, perguntem, tirem dúvidas, mandem questões para mim. Beleza? Então aqui, logo após, a gente tem alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Nós temos alguns cladogramas aqui para vocês lerem e entenderem, beleza? Então façam esses exercícios, biologia cultural, isso é maravilhoso. Façam esses exercícios, lembrando que também tem exercícios lá no portal agendado, beleza? Então a gente termina a nossa videoaula por aqui, tá? Quero muito agradecer pela atenção de vocês, tá? E não esqueçam, tirem dúvidas, tá? E é isso, galera. Muito obrigado, um beijo pra vocês. Façam os exercícios, leiam a apostila, leiam também os outros capítulos para que a gente possa nas próximas aulas vocês entenderem melhor e já podem ir tirando dúvida comigo. Beleza, galera? Fiquem em casa, se previnam, se cuidem. E eu tô torcendo muito para que isso tudo acabe logo pra gente poder se ver. Valeu, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Valeu.